Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem e que os familiares de vocês também estejam bem. Espero que estejam animados e contentes para mais uma aula nossa aqui de Geografia do EJA, fase 1 e 2. Eu me chamo Michele e o tema da nossa aula de hoje é Domínio Natural do Espaço Geográfico, Região Nordeste. E a nossa expectativa de aprendizagem é compreender os principais domínios naturais do espaço geográfico mundial, brasileiro e pernambucano. E aí, o que é que nós vamos estudar hoje, realmente, né? Hoje nós vamos estudar a região Nordeste, que é a nossa região, a região onde a gente mora, tá certo? Então, nós vamos ver um pouquinho da cultura, um pouquinho dos rios, relevo, nós vamos ver o folclore, algumas lendas, certo? Nós vamos conhecer um pouquinho da nossa região e da nossa cultura. E aí a gente começa falando o aspecto geral, geográfico da nossa região. E aí eu trago para você, ó, região Nordeste. Todos os estados da região Nordeste são banhados pelo Oceano Atlântico. É a região com maior número de estados, sendo 9 ao todo. E aí eu vou ter também o arquipélago de Fernando de Noronha, que pela Constituição de 1988 foi anexado ao estado de Pernambuco e também faz parte dessa região. Então, ó, nós temos 9 estados e o arquipélago de Fernando de Noronha, tá? Então, Fernando de Noronha pertence ao Nordeste. E aí, sobre a população, né? A maior parte da população do Nordeste concentra-se nas cidades do litorais, pois devido à seca que atinge muitos municípios no seu interior, as pessoas acabam procurando trabalho em cidades mais próximas da região, né? Procurando sempre mais as capitais e as cidades mais litorâneas. E aí eu tenho na imagem para você uma tabela com o estado, a sigla do estado, a população estimada em 2007 e a capital. Então eu vou só dizer o nome do estado e a capital, tá certo? Então eu tenho Alagoas, com sua capital Maceió, Bahia, com a capital Salvador, Ceará, com a capital Fortaleza, Maranhão, com a capital São Luís, Paraíba, com a capital de João Pessoa, Pernambuco, com a capital Recife, Piauí, com a capital Teresina, Rio Grande do Norte, com a capital Natal, e o Sergipe, com a capital Aracaju. E aí esse número da população, lembrando, né, é uma estimativa do censo de 2007. E aí sobre o relevo aqui da região Nordeste. O que é que a gente tem aqui na região do Nordeste de relevo? As formas de relevo dominantes na região Nordeste são planaltos e uma extensa planície litorânea. Gente, quando eu falo litorânea, eu estou falando do litoral, né? Da nossa faixa de areia, das praias e do mar. Os dois planaltos mais importantes são o Planalto Nordestino, ao norte, e o Planalto Baiano, conhecido também como Chapada Diamantina, que fica ao sul. Gente, esse Planalto Nordestino a gente vai conhecer também como Planalto da Borborema, tá? E aí na imagem eu trouxe para você uma foto da Chapada Diamantina, que fica na Bahia. Bom, o Planalto Nordestino é formado por 3 serras, que também são conhecidas como chapadas. Aí eu vou ter a Ibiapaba, a Araripe e Borborema. E no Planalto Baiano encontra-se o ponto mais alto da região, que a gente vai chamar de Pico das Almas, com 1.850 metros. E junto ao litoral, a gente tem as planícies costeiras ou litorânea. Então, tanto faz eu chamar planície costeira ou uma planície litorânea. E na imagem eu trouxe para você um exemplo de uma planície litorânea. Lembra que quando eu falo de litorânea, eu falo de litoral, falo de mar. E aí, para vocês, é uma foto de Porto de Galinhas, aqui em Pernambuco. Sobre a hidrografia. Lembrando que quando eu falar de hidrografia, eu estou falando das águas, dos rios, tá? E na região Nordeste nós vamos ter 2 tipos de rio. Os rios permanentes, que nunca secam,
e os rios temporários, que são aqueles que secam durante os períodos de seca, tá certo? Então, na imagem aí, eu tenho para você um exemplo de um rio temporário, que em época de seca, ele está seco, ó, como você observa na imagem. E aí, na época de chuva, ele enche novamente. O São Francisco, que é o mais importante rio do Nordeste, é um rio permanente. Lembra, rio permanente, ele não seca. Ele está sempre lá com a água. Nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, na região sudeste, mas grande parte de seu curso se encontra no Nordeste, banhando vários estados. Ele também separa a Baía de Pernambuco e deságua no Oceano Atlântico. E aí na imagem você vai ver os cânions do Rio São Francisco. Outro rio importante é o Paraíba, que separa os estados do Maranhão do Piauí. O rio temporário mais extenso da região é o Rio Jaguaribe, no Ceará. O rio Jequitinhonha, como o São Francisco, ele nasce em Minas Gerais e segue para a região Nordeste e logo ele deságua lá no Oceano Atlântico. Então, ó, na imagem anterior eu trouxe uma imagem do Rio São Francisco, aí agora eu trouxe para vocês a imagem do rio Jequitinhonha, né? Lembrando que ele nasce lá em Minas Gerais e corta a nossa região para desaguar no Oceano Atlântico. Sobre o nosso litoral, né? Nosso litoral, nossas praias. O litoral da região Nordeste é extenso e aí nós vamos ter baías, cabos, muitas ilhas, lagoas e dunas. São exemplos, ó, de baías como a Baía de Todos os Santos, na Bahia. Exemplos de cabos, eu vou ter o Cabo Branco, na Paraíba, e o Cabo de São Roque, no Rio Grande do Norte. Como ilha, eu vou ter a Ilha de São Luís, que fica no Maranhão, e a Ilha de Itamaracá, que fica aqui em Pernambuco. E a de Itaparica, que fica na Bahia. E aí, para você, eu trouxe na imagem o Forte Orange, que fica na ilha de Itamaracá, certo? Você observa na imagem, você vê bem o desenhozinho do Forte Orange. Sobre o nosso clima aqui da região Nordeste, lembrando que a gente está falando só da nossa região Nordeste. O clima predominante no Nordeste é o tropical. E aí eu vou ter duas estações, a chuvosa e a de seca. No litoral, o clima é quente e úmido, e aí é denominado de tropical úmido. Enquanto no interior, impera o clima semiárido, que é marcado pela vegetação da caatinga. Devido à presença desse tipo climático, uma parte dessa região é conhecida como polígono das secas. Então, gente, você está vendo na imagem esse caminhozinho vermelho, é esse caminho que a gente denomina de polígono da seca, no período de seca, tá certo? Lembrando que sobre os tipos de clima, vegetação, nós temos aulas anteriores que já fizemos essas leituras prévias, tá certo? Sobre a vegetação. Em consequência do clima, a vegetação do Nordeste é muito variada, sendo dividida em 4 sub-regiões. E aí eu vou ter a zona da mata, agreste, sertão e meio norte. Se você observar na imagem, a parte verde do mapa eu vou chamar de zona da mata. A parte laranja escura eu vou chamar de agreste, a amarela de sertão. E esse salmãozinho, esse laranjinha claro, eu vou ter ela como meio norte, tá? E a gente vai ver um pouquinho de cada região, sub-região. E aí sobre a zona da mata. Ela estende-se por todo o litoral. Era ocupada pela Mata Atlântica, mas foi sendo devastada e ocupada pela agricultura, principalmente a cana-de-açúcar e pelas cidades. Então lembrando, é só aquela faixa verde que corta o litoral e aí devido a ocupação humana, perdemos a Mata Atlântica. A agreste é a área intermediária entre a zona da mata e o sertão. É aquela de laranjinha escura. Por isso, apresenta 2 tipos de vegetação característica dessas sub-regiões. E aí eu vou ter características de vegetação tanto da zona da mata quanto da do sertão.
também é uma área que sofreu grande desmatamento e hoje é muito ocupada pela agricultura. Sobre o sertão, tá? Que é aquela área maior, amarelinha que a gente viu no mapa. Apresenta como vegetação predominante a caatinga, caracterizada por árvores baixas e galhos secos retorcidos e espinhosos, né? E aí eu vou ter, como exemplo, cacto, mandacaru, carnaúba e o xique-xique, que são plantas mais comuns e têm as raízes profundas que lhe possibilitam um acúmulo necessário de água para resistirem ao período das secas. Na foto eu trouxe para você um exemplo da planta xique-xique, né? Você pode ver que ela parece um cactozinho, bonitinha. Região do meio norte. É considerada a área de transição entre o sertão e a Amazônia. Nessa sub-região predomina uma vegetação conhecida como Mata dos Cocais, onde as principais espécies são o babaçu e o carnaúba. Carnaúba também é cultivada em outras sub-regiões além do meio norte. Então é aquela área do mapa com laranjinha mais claro, né? Aquela cozinha de salmão, que aí ela já fica próxima ao Amazonas e fica nessa zona de transição. Na foto você vai ter uma plantação de carnaúbas, tá? Na região do Rio Grande do Norte. Sobre a agricultura aqui na nossa região Nordeste. Ela é caracterizada pela diversidade de produtos cultivados em razão do clima e do solo. E aí na zona da mata, o que a gente pode cultivar na zona da mata? Eu vou ter cana-de-açúcar, cacau, frutas, ervas medicinais e tabaco. Essa planta que você está vendo aí é uma plantação de cacau. E aí você vê o fruto mais laranjinho escuro, né? É o fruto do cacau. No agreste são cultivados algodão, fumo, milho, café e fava. No sertão, a agricultura está voltada para o algodão e o sisal, que é usado na confecção de tapetes e cordas. Também há pequenas plantações de mandioca, milho e feijão. Já lá no meio norte, a atividade agrícola é pouco desenvolvida e destaca-se a produção de arroz próximas aos rios perentes, que são os rios permanentes. E aí você vai ter uma imagem de uma plantação de algodão, tá? Essa imagem aí que eu trouxe para vocês é uma plantação de algodão, que fica no Limoeiro do Norte, no Ceará. Sobre a pecuária, né, que é a criação de animais. E aí na Bahia, Ceará e Pernambuco são os estados com maiores rebanhos. Já o sertão, que sofre com a estiagem, dedica-se à criação de caprinos, porque essa criação ela é uma criação mais adaptada ao clima do sertão e à falta de água. Ela se adaptou bem melhor a esse clima. A criação de suínos, ovinos e aves também se destaca aqui na nossa região. Sobre o extrativismo, o que é que a gente vai ter aqui no Nordeste? O Nordeste ele é rico em recursos minerais e aí destacam-se o chumbo, o cobre, o cromo, que são extraídos na Bahia e em Sergipe, Ceará, Rio Grande do Norte, tá? Então, o que é que a gente vai retirar aí no extrativismo? Chumbo, cobre e o cromo. A região Nordeste é a segunda maior produtora de petróleo do país, perdendo apenas para o Rio de Janeiro. E também tem grandes reservas de gás natural. Outro mineral que merece destaque é o sal marinho, do qual o Rio Grande do Norte é a maior produtora brasileira, né? E aí na imagem, gente, é uma plataforma de petróleo, tá certo? Na Mata dos Cocais são explorados o babaçu e a carnaúba, que fornece um óleo, e aí ele pode ser usado na indústria, né, de uso industrial, pode ser uma gordura, uma cera e a carnaúba também oferece um palmito, tá? Mas aí, como a gente está falando de extrativismo, a gente foca aí que ele também pode ser usado para o óleo e para a gordura e para a cera. Sobre o nosso comércio. O Nordeste ele possui uma série de produtos vendidos para outros países. E aí eu vou ter o açúcar, o cacau, o petróleo, sal, lagosta, camarão, coco, a cera de carnaúba e de babaçu,
algodão e etc. Todos aqueles produtos que a gente planta, que a gente cultiva, são os produtos que a gente exporta, né? Que a gente vende para outros países e outros estados e outras cidades, né? Seus maiores centros comerciais eles estão localizados nas capitais dos estados. E aí na imagem eu trouxe para você uma imagem de frutos do mar, né? Tem peixe, lagosta, camarão. Sobre o turismo. Nossa região ela é muito rica no turismo. E o que é que a gente tem? Nós temos os estados que investem na construção de parques aquáticos e complexos hoteleiros e polo de ecoturismo. E aí na imagem tem para você o Beach Park, que fica no Ceará. Nós temos aqui nosso litoral que é extenso, é maravilhoso e aí favorece a criação desses parques aquáticos. São muito famosos na região. Entre as várias cidades históricas, a gente vai destacar Nova Jerusalém, que fica em Pernambuco, que na Semana Santa tem a Paixão de Cristo, que ela é encenada ao ar livre, né? E aí nós vamos ter o maior teatro ao ar livre do mundo, na cidade de Nova Jerusalém. Nós vamos ter Marechal Deodoro, que fica em Alagoas, pela sua arquitetura e por ser a cidade natal do nosso primeiro presidente do Brasil, que foi o Marechal Deodoro da Fonseca. Na foto, você está vendo o Mercado Modelo de Salvador, na Bahia, uma cidade histórica também. Nós vamos ter também Juazeiro do Norte, que fica no Ceará, que é a principal cidade representante do turismo religioso. E a festa homenageando o padre Cícero Romão Batista chega a atrair aproximadamente 1 milhão de pessoas. Então, lá no Juazeiro do Norte, nós temos a estátua de Padre Cícero, nós temos a festa de Padre Cícero, muito famosa também. E essa imagem que eu trouxe para vocês é justamente a imagem da estátua do Padre Cícero, que fica lá no Juazeiro do Norte, no Ceará. Olinda. Nós temos Olinda aqui também em Pernambuco, que é considerado o berço da cultura brasileira. Foi lá que surgiram pioneiramente o teatro, a literatura, a pintura e os cursos jurídicos do Brasil. Olinda também é conhecida pelo seu carnaval, com dezenas de blocos e as tradicionais bonecos gigantes que atraem milhares de turistas da cidade no período carnavalesco. E na imagem você está vendo um desfile de bonecos gigantes de Olinda. Vamos falar um pouquinho do nosso folclore. E quando eu falo de folclore, gente, eu não vou falar só de lendas, não. A gente vai falar da cultura nordestina. O que é que a gente tem aqui de cultura no nosso Nordeste? O folclore nordestino é um dos mais ricos do Brasil. E aí ele recebeu influências dos indígenas, influência africana e influência portuguesa. Entre as principais manifestações folclóricas destacam-se danças e músicas, bumba meu boi, frevo, fandango, reizado, dança dramática do quilombo e o maracatu. Na imagem você está vendo uma apresentação de maracatu em Olinda, em Pernambuco. E aí nós temos vários tipos de maracatu. Nossa cultura realmente é muito rica quando a gente fala da dança e da música. Sobre nossas lendas, né? Sobre as lendas do folclore que a gente tanto vê na escola, nós vamos ter cabra cabriola, pai do mato, quimbungo, comadre fulozinha, dentre outros. Aí vem saci, mula sem cabeça, várias outras lendas que nós temos aqui na nossa região. Sobre nossos pratos típicos, né, nossas comidas, né, as comidas que são originárias do Nordeste, você vai ter vatapá, baião de dois, sarapatel, caldo de sururu, manguzá, várias opções de comida. Nós temos aqui uma grande variedade de pratos típicos na nossa região. Na imagem tem para você a imagem do sarapatel. Para quem não conhece o sarapatel, está na imagem. Sobre o artesanato, né? Nós temos bordados, rendas de bilro, objetos de couro e de madeira, bonecos de barro do mestre Vitalino, carrancas de madeira, vidros de areia colorida, rede para dormir
e etc. Nós temos uma grande variedade de produtos de artesanato. E aí é só a gente olhar nas nossas feiras, olhar um pouquinho melhor com cuidado para o que a gente produz na nossa região. E aí entra de tudo, do que é produzido com tecido, com barro, pintura, várias, cestarias, tem tudo, tá certo? Eu trouxe aqui para vocês a nossa referência do que a gente usou hoje. E essa foi a nossa aula de hoje, a aula sobre a nossa região, sobre a região Nordeste. A partir das próximas aulas nós vamos ver a cultura, um pouquinho de cada região do Brasil. E eu espero que vocês tenham gostado e espero vocês aqui também na nossa próxima aula. Até!